Aleluia, aplauda Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te adoramos. Adoramos o teu nome, adoramos a tua palavra. Amamos a tua presença. Por isso fica aqui conosco, Espírito Santo. Ministra nessa noite graça, ousadia, intrepidez, vida, fé, em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Você pode tomar o seu lugar, por favor. Traz uma aguinha gelada para nós. Só baixa esse aqui e fica dedilhando comigo. Paz, irmãos. Glória a Deus. A gente já está até acostumado, né? Quando a gente acha que vai, vem. Meu Deus do céu. Vamos fazer aniversário daqui a pouco, em março, né? O vírus que estava... Um acontecimento que estava do outro lado do mundo chegou até nós. E se instalou e não quis mais ir embora. E hoje nós lutamos contra isso. Amém? E eu quero falar um pouquinho disso. Eu quero falar um pouco desses dias que nós estamos vivendo aqui. Então eu não quero perder muito tempo. Já foi dito aqui, nós temos até as 20 horas. Abra comigo Apocalipse 17. Você que está nos visitando pela segunda ou primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Nós temos o nosso canal Rema para as Nações no YouTube também, amém? Está sendo colocado ali nos comentários, né, na caixa de texto ali para quem está acompanhando online, as plataformas, né, para que você possa acompanhar os materiais, os conteúdos, né, uma palavra que vai abençoar a sua vida, amém? E ali também você pode fazer pedidos de oração ali para que nós possamos estar orando. Apocalipse 17, versículo 14, eu gostaria que você abrisse aí a sua palavra, amém? Sua Bíblia. Dentro do possível, gente, vão vir com a Bíblia de papel. Não é regra. Mas é que nesse momento a gente vai ter que puxar as armas para fora. Amém? Se você tem, traz aí. Eu usava aqui que é mais cômodo, né? Mais fácil, está tudo aqui, ó. Mas às vezes eu puxava a Bíblia e já também vinha uma mensagem do Facebook. Não, vamos para o papel agora, vamos para a Bíblia, né? Porque se o sistema desse mundo resolver manipular por meio dos aparelhos, a gente vai abrir mão dos aparelhos. Mas o papel, irmão, e se mandar queimar os papéis, aquilo que está escrito nos nossos corações, ninguém pode roubar. Amém? Então é isso aí que nós estamos fazendo agora. Presta atenção aqui, ó. Apocalipse 17, verso 14. Eles lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os que estão com Ele são chamados, escolhidos e fiéis. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Uma aguinha pro Éder aqui, por favor. No auxiliar da noite. Irmãos, esse capítulo todo, ele tem um contexto, ele é específico, ele é profético, ele tem a ver também com os nossos dias, mas não é sobre isso que eu quero tratar. Então eu não estou descontextualizando algo, só que eu quero trabalhar nessa noite segundo aquilo que Deus trouxe ao meu coração, e é importante para nós nesses dias aqui, amém? Vamos lá então. E eu estava meditando, e ontem que eu recebi uma notícia muito ruim de uma pessoa que faleceu, né, complicações aí do Covid, uma pessoa que congregou comigo quando eu estava na antiga denominação onde eu era pastor. Eu pastoreava e eu cheguei a ser pastor de uma pessoa que infelizmente veio a óbito, né? Eu conheço a família, eu conheço o esposo, eu conheço a irmã. E foi uma notícia muito triste para mim. Sexta-feira eu recebi essa notícia, se não me engano.
E parece que começa a se aproximar de nós, né? E começa a ficar mais perto, mais perto, mais perto. É muito ruim isso. E realmente eu fiquei abalado, eu fiquei chateado. Mas eu entendo que nós estamos lutando contra um inimigo invisível. Irmãos, para lutar contra o invisível, contra o inimigo invisível, só Deus que também é invisível. E Ele que vê todas as coisas, Ele é o único que pode parar isso. Então, mesmo tentando aceitar o que é difícil, uma coisa eu tenho como base no meu coração: todas as coisas estão, às vezes parece que não contribui, às vezes parece que não contribui, mas influi, né? Porque traz um impacto sobre as nossas vidas. Mas sim, todas as coisas estão convergindo para a vinda do Cristo. Isso é fato. Ele está voltando. Então não se assuste, porque é apenas o princípio das dores. Calma. Ainda vai ter guerras e rumores de guerras. Os rumores até a gente até ouviu falar, mas vai ter guerras, vai ter terremotos, vai ter... O Brasil nunca enfrentou uma situação como essa. Hoje nós estamos lidando. E talvez a gente vai ter que aprender a lidar com muitas outras situações. É bíblico. Mateus 24 fala muito sobre isso. Chega em casa e lê um pouquinho de Mateus 24. Amém? Isso diz tudo, diz muito sobre os nossos dias. Mas essa palavra veio ao meu coração, e quando eu estava lendo ali que, né? E lutarão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Irmãos, o meu coração se encheu de vigor, de vida, de força, de fé. E eu entendi que era essa palavra que nós tínhamos que meditar mesmo um pouquinho nós hoje. O Cordeiro que é o Senhor dos senhores e que é o Rei dos reis. Irmãos, eu e você, nós fomos chamados para ser Senhor. E nós fomos chamados para também reinar nesta terra. Infelizmente, a maneira que a igreja tem caminhado tem sido contradizente, ou seja, é contraditório, é diferente da maneira que nós fomos chamados para andar. Era para... A terra, ela é o que é, mas nós, era para manifestar segundo a nação do qual nós realmente somos. Nós não somos deste mundo. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos daqui. Era para nós manifestarmos os céus na terra. Era para nós andarmos. Você lembra como é que Jesus andou? É da mesma forma que é para nós andarmos. Jesus veio num tempo específico, sobre uma cultura específica, mas nada pôde corromper aquilo que ele carregava. E porque não conseguia corromper aquilo que ele carregava, ele manifestava o que manifestava. Irmãos, não tem a ver com o sistema, não tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Tem a ver com aquilo que nós estamos carregando. E entender que essa semente, ela é incorruptível. Ou seja, nós carregamos um tesouro no vaso de barro. O Espírito de santidade, o Espírito Santo. Irmãos, não tem outra saída, não tem outra opção para nós, a não ser andar como Jesus andou aqui. Tinha aqueles que eram contra, no tempo de Jesus tinha aqueles que eram os religiosos, tinha os políticos, tinha os mentirosos, tinha de tudo. Ou seja, não é muito diferente dos nossos dias. Mas por que a gente está empacando, a gente não está conseguindo romper? Às vezes a gente tem que usar uma artimanha, um artifício, uma bengala, um caminho, uma forma deste mundo, para estabelecer aquilo que é do alto. Nós nunca vamos conseguir. Irmão, aquilo que é do alto, você busca no alto. Pensai nas coisas que são do alto.
Você nunca vai conseguir atrair algo do alto andando de forma terrena, com uma mentalidade terrena. Entenda que essa matéria-prima é terra, mas a essência veio de Deus. Nós não somos daqui. Então nós não podemos andar como se essa vida fosse a única vida. Não, tem mais. A nossa vida não termina aqui. Eu tenho falado nesses dias você sabe por que você está vivo ainda? Irmão, porque você não consegue se defender, irmãos. Quantos de nós já conseguiu entender que nós não conseguimos nos defender? Você acha mesmo que uma máscara e um álcool gel 70% foi? Não, isso é prevenção. Os protocolos são preventivos. Eu não estou falando para deixar de fazer, não. O que eu estou falando é que uma coisa é prevenção, outra coisa é salvação. E todos que são salvos mediante a fé, segundo a graça, a misericórdia e o amor de Jesus. Mas os que estão vivos, irmãos, e tem coisas que é loucura para nós queremos entender agora. Mas você acha que você está vivo para ser um bom cidadão canoense, porto-alegrense, gaúcho, brasileiro? Não, nós estamos aqui por causa de um propósito. Nós estamos aqui por causa de um propósito. Nós fomos chamados para ser servos do Senhor e não das coisas. Mas as coisas têm tomado o nosso coração. Nós somos chamados para sermos servos. O servo é aquele que serve. As coisas estão os nossos conceitos estão errados. O nosso entendimento está errado. Era para nós não. Eu fui liberto por Cristo, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, quem Cristo realmente libertou, se fez escravo de Cristo, foi o que Paulo falou. Às vezes nós somos escravos das coisas, de pessoas, e não de Jesus. A gente vai ter que ter um realinhamento na mentalidade. A gente vai ter que ser impactado novamente. É receber um impacto para ser transformado a partir da mente, para então poder mudar o mundo. Por isso que ele falou, não vos conformeis com tudo que está acontecendo. Mas nós temos que entender que a mudança, ela só vem a partir de uma nova mentalidade, não é a partir de uma nova atitude. Porque se você tiver atitude e ela for errada, não vai mudar em nada, vai contribuir para aquilo que já está piorando. Amém? Então nós precisamos desse entendimento nesses dias. Você tem que entender que você é filho do rei. Por isso que Jesus é chamado Rei dos Reis. Aí quando a gente fala de reis, é uma complicação na nossa mente. Primeiro, não, rei é só Jesus. Não, nós somos chamados para governar nesta terra. Só que é segundo o modelo dele. Ele, sendo rei, serviu. Então, se for assim, não tem problema nenhum. Entender que o governo está em nossas mãos também. E aí ele é o Rei dos Reis. Os reis. Mas não, no nosso conceito de reino, quem é rei é aquele que manda. E a gente quer mandar nas pessoas. A gente quer montar um sistema dentro do próprio sistema, para que a gente possa ter um lugar de governo. Porque eu sou rei. Não, gente. Não. Seja servo como ele foi, seja rei como ele... seja rei como ele reinou. Sabe como é que Jesus reinou aqui na terra? Porque se é rei, o governo está em suas mãos. E se o governo está em suas mãos, tem autoridade. Agora olha como é que Jesus reinou nessa terra. Uma vez ele estava caminhando e viu um cego e mandou chamar e disse: o que tu queres que eu te faça?
manifestando o governo, a autoridade. Sejas curado. Uma vez ele parou num tanque, num lugar chamado Betesda, e tinha ali um homem que era coxo, não conseguia caminhar. Ele foi lá conversar com aquele homem, ele quebrou o sistema da movimentação que estava acontecendo. É o que Deus está fazendo nesses dias. Tinha uma igreja que fazia assim, ó, vem cá, eu vou movimentar a água e você vai ser curado. Por que as pessoas iam? Porque acontecia mesmo. Aí Jesus falou assim, ó, isso é uma movimentação, mas não gera vida. Agora eu vou fazer, a primeira coisa, eu vou gerar vida em você. Porque a vida que ele gera, ela dissipa toda a treva. É como uma luz, uma candeia que dissipa aquilo que está escuro. Tinha uma movimentação ali acontecendo. Irmãos, Jesus não foi lá contra as movimentações. A água ungida, o pano ungido, a água que sacode, cura. Não, ele não ficou batendo naquele, ele pegou e falou, você não quer ser curado? Deixa eu te falar como é que realmente a cura acontece. Conversando, ele liberou uma palavra e aquele homem foi curado. Por quê? Porque o princípio de Gênesis, Deus fez tudo por meio da palavra. Então ele estava estabelecendo o quê? Ei! Esse é o princípio. Não precisa fazer água ungida, pano ungido. Não precisa botar um copo em cima da televisão. Não precisa dar 7 pulinhos para acontecer. Não! Creia na palavra. A palavra é suficiente. Olha para mim aqui. Ah, pastor, mas aquela igreja lá não... Ei, tu não quer ser curado? Toma o teu leito e anda agora. É uma palavra liberada, irmão. Então nós não temos que ficar tentando derrubar sistemas. Não, quem derruba é Deus. E nem o próprio Cristo derrubou naquele momento. Mas como é que você confronta isso? Estabelecendo a movimentação correta, mostrando como é que tem que viver. É assim que nós fomos chamados. É mostrando que a gente pode alcançar a mesma coisa, mas do jeito certo. A gente pode chegar ao mesmo lugar ou até além, mas do jeito certo. Sem precisar inventar moda. Sem precisar de mandinga, de auxílio, de feitiçaria, gospel. Sem precisar de alguém que libere uma revelação no meu ouvido. Eu quero ouvir uma mão na minha... Ei, já foi tudo revelado. Cristo em vós, a esperança da glória. Se Jesus não é o suficiente, como revelação da parte do Pai, irmãos, nada mais vai ser suficiente. Você está correndo atrás, está dando em volta. Não, irmãos. A igreja é a instituição da terra. A igreja é a instituição de Deus na terra. É como se fosse uma embaixada. É um lugar que Deus estabeleceu na terra para representar a nação. É uma embaixada de Deus, é a igreja. E nós somos os embaixadores de Cristo. Esses somos nós, os representantes de Deus. Nós não falamos de nós mesmos. Nós representamos o reino do alto. Nós não viemos para fazer aquilo que a gente pensa. A gente faz o que vimos o Pai fazer. Falamos o que ouvimos o Pai falar. Era o que Jesus falava. Não precisa inventar moda. Não precisa inventar esquema. Não precisa mostrar se está dando certo ou não. O que está dando certo não... Você não dá para ver quem está dando certo por fora. Você precisa chegar mais perto. Porque aquilo que é aparente por fora nem sempre é coerente do lado de dentro. Às vezes o que está dentro é outra coisa. Quem olhava para a cruz, olhava que Jesus era um perdedor. Aos olhos daqueles homens, Jesus tinha perdido. Perdeu, viu? Tu não é rei, tu não é Deus, tu não é filho de Deus, do Deus vivo. Por que tu não salva-te a ti mesmo?
Não, a gente não anda para provar nada para ninguém. Nós andamos segundo aquilo que Deus falou. E amém. Jesus não queria provar nada para ninguém. Ele poderia descer da cruz, mas para provar para os outros, mesmo assim eles não iriam crer, porque viram muitas coisas e não acreditaram. É os mesmos dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão vendo as coisas e não estão acreditando. Irmãos, a gente vai ter que adequar a nossa vida à palavra e trazer algumas aplicações que são importantes, que é viver como Jesus viveu, amar como Ele amou, se doar como Ele se entregou. Isso vai ter que fazer parte da nossa vida. A verdade que Ele carregava, nós vamos ter que carregar também. O amor com que Ele fluía e amava, nós temos que carregar também. É suportar como Ele suportou. É conseguir suportar tudo, é lidar com as situações difíceis, é aprender a lidar com circunstâncias adversas, é aprender a lidar com contrariedade, é aprender a lidar com pessoas que estão contra aquilo que você está fazendo, que estão em desacordo com aquilo que você está vivendo. Você não briga, você apenas mantém a sua posição e suporta os mais fracos. Quem são os mais fracos? A Bíblia diz que o que define um homem forte? Força física. Então eu vou para a academia, porque eu estou fraco. Não, a Bíblia diz que o que define um homem mais forte do que o outro é o entendimento. Ou seja, quanto mais você entende sobre a Bíblia e tem sabedoria sobre ela, isso te torna uma pessoa forte. Então, irmãos, quando você está falando, quando você tem que lidar com alguém que não entende o que você carrega, o que você está carregando, o que você está vivendo, suporta, querido. A gente não fica debatendo. Nós não estamos aqui para isso. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém. Apenas viva como Ele viveu, e o resultado será vencer como Ele venceu. Ele venceu tudo. É por isso que Ele é o Senhor, porque Ele foi até o fim, irmãos. Então nós precisamos gerar essa legalidade, porque foi nos dado autoridade. Agora o governo, a gente tem que aprender a lidar com isso. E às vezes a gente não sabe por quê, porque falta em nós arrependimento. Arrependimento é um ingrediente importante na nossa vida que está faltando. É o princípio de tudo. João falou: arrependei-vos, porque está próximo. E Jesus, quando começou a pregar, Ele falou: arrependei-vos. Ou seja, sem arrependimento, o que é o arrependimento, irmãos? Não dá para você falar que você se arrependeu e continuar as mesmas práticas. Então você não se arrependeu. Você teve um remorso, você teve algum sentimento. Não há arrependimento. Não, se você se arrepende, você deixa aquilo. Porque não tem como edificar algo novo se não destruir aquilo que é velho. Não tem como viver uma nova vida se você ainda acha que o seu estilo de vida é o correto. Não dá. Não há arrependimento. Porque você traz isso para a sua mente, mas você vai continuar praticando aquilo que você acha que é verdade. Então você não se arrependeu. Você não se arrependeu. Não, o arrependimento ele pode ser manifestado. Ele tem que ser. Irmãos, é importante para mim, não é importante para você. É importante para você, é importante para mim na minha vida. Mas é importante para você, segundo a sua vida, irmãos. Às vezes eu fico olhando a igreja que era para ser Senhor. Jesus é o Senhor dos senhores. A gente não sabe lidar com isso. Aí aqueles que Cristo chamou para ser senhores, ou seja, Gênesis, né? Domine sobre todas as coisas. A gente quer dominar pessoas, quer mandar em pessoas, quer falar para elas como é que tem que ser, quer falar para elas como é que tem que fazer, e as coisas nos dominando. Você lembra de Mamon?
demônio que opera na área do dinheiro, na área das riquezas. É o único demônio, isso está em Mateus capítulo 6, verso 24. Depois você lê lá. É o único demônio que Jesus chama, não que Jesus chama de Senhor, mas que se torna Senhor. Porque as pessoas geram legalidade em suas vidas, quando deixam todas as coisas deste mundo tomar uma proporção nos corações. Irmãos, quando eu falo isso, às vezes tem gente que não me entende. Irmão, eu vou às nações, querido. Só que isso não vai dominar o meu coração. É só isso. É eu que domino as coisas. Eu quero ter uma casa boa, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter tudo de bom. Mas se Jesus falar, pega e dá, eu pego e dou. E não é balela. Porque não me domina. Da onde eu vim, eu não tinha bicicleta. Eu ganhei, comprei uma bicicleta. E aí eu me converti e eu ia para a igreja de bicicleta e roubaram a bicicleta. No culto, roubaram a minha bicicleta. E tinha porteiro. Viu, o porteiro? Roubaram a minha bicicleta no culto. Terminou o culto, eu fui pegar a minha bicicleta. Eu procurei, cadê a minha bicicleta? Roubaram a minha bicicleta. Roubaram a minha bicicleta na igreja. E eu servindo Jesus. Pô, tu servindo a Jesus e te roubaram. Tu servindo Jesus e pegou o vírus. Tu servindo Jesus e as coisas. Ei, irmãos, isso servindo a Jesus é o que eu faço para Ele. Não alterou nada em quem eu sou nele e quem Ele é em mim. Não alterou nada. A carne é corruptível. As coisas de fora são corruptíveis. Mas o Espírito Santo que Ele me deu, Ele continuou de pé dizendo, eu te amo, tu és precioso para mim, tu és filho, e eu não vos turbe o vosso coração, crede em Deus, na casa de meu pai há muitas moradas. Irmãos, isso basta para nós, deveria bastar. Então a gente pode ser senhor das coisas, tem que ser assim. A Raquel estava falando de ser mantenedor. Como é que eu me torno mantenedor? Eu quero ser um mantenedor. Irmão, se eu não tenho para dar, eu nunca vou ser. Eu vou ser um receptor, não um mantenedor. É aquele que só recebe. Não. Mantenedor tem para si, tem para dar. Tem para si, tem para dar. E é um princípio, tem coisas que eu vejo, pessoas que dão. Irmão, nunca falta, parece uma fonte que não seca. Porque anda num princípio de Deus. Mas a essência tem que estar alinhada. Agora eu vejo pessoas que ajudam para se aparecer. E aquilo lá não se multiplica. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Se você realmente não tem no coração a intenção de ajudar, de amar as pessoas, não adianta fazer. Não multiplica. É como se o milagre não acontecesse. Porque é só uma atitude. Você deu, mas não amou. Essa é a diferença. Você pode dar e não amar, mas se você amar, você nunca vai conseguir ficar sem dar. Irmãos, esses valores têm que ser restaurados em nós, porque nós fomos chamados para viver, para uma posição de governo em Deus. É viver como reis e andar como reis. Mas é um rei que é viver como rei, andando como rei, estabelecendo como rei, mas mesmo sendo rei, um coração de servo, que serve pessoas, que ama pessoas. Amém, irmãos? Eu quero dizer para nós, quero dizer para você que está nos acompanhando, nós aqui, das nações do Brasil, os dias estão contados. Nós vamos parar de comer embaixo da mesa. Tem muita gente que é filho e está comendo embaixo da mesa, das migalhas que caem. São reis e não estão à mesa com Cristo. Estão comendo das migalhas. Por quê? Por causa de duas coisas. Agora eu quero começar a pregar. Abra comigo Juízes capítulo 1.
Irmãos, essa é a mensagem que eu estou no meu coração e que realmente eu quero ministrar no seu coração nessa noite. Eu queria fazer essa introdutória e eu quero falar aqui de Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1, versículo 7. Diz assim: então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Amém. Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque vai cair, irmão. O espírito de Adoni-Bezeque opera nesses dias aqui. E nós temos que andar. O discernimento é uma capacitação do alto para nós. Adoni-Bezeque é um rei que ele se estabeleceu na terra de Canaã. Ali habitavam os ferezeus, os cananeus e alguns outros povos. Canaã, só para entender, Canaã é o lugar que Deus prometeu como terra prometida para Israel. Agora, naquele lugar que é um lugar preparado por Deus, separado por Deus para os filhos de Deus, tem um homem que pega os reis, homens de autoridade, e sabe o que ele faz com eles? Ele corta o polegar das mãos e o polegar dos pés. E ele faz isso aonde? Na terra que Deus separou. Agora, como é que ele consegue andar, transitar, fazendo isso? Que legalidade que ele tem? Se você buscar na história um pouquinho mais para trás, você vai lembrar de Noé. Que Noé amaldiçoou o seu neto. Lembra que Noé falou: maldito seja Canaã. Uma palavra liberada foi o suficiente para abrir um portal e gerações depois, aquela palavra, alguém pega essa palavra no ar, um demônio, e se instala naquele lugar e começa a andar e fazer segundo a sua vontade. Deus perdeu o controle? Não, Deus nunca perdeu o controle. Mas Deus é um Deus que anda também em autoridade, é um Deus de poder, de glória, e Deus lida com legalidade. Ou seja, Ele liberou algo sobre nós, e nós não estamos usando. Então Deus liberou autoridade sobre as nossas vidas. Irmãos, nos nossos lábios tem poder para bênção e maldição. É por isso que a gente vê os pais que pegam os filhos e começam a amaldiçoam. Que pestinha, que inferno, esse vai dar trabalho, essa vai não sei o que, esse não sei o que, essa aí quando crescer vai estar cheio de namorado, não vai conseguir se desvencilhar. Irmão, quando cresce começa a acontecer tudo aquilo que foi liberado, profetizado. Por quê? Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Deus fez tudo por meio da palavra. Quando Deus liberava a palavra, algo gerava e criava. O problema é que nós liberamos palavras, e como nós não vemos os acontecimentos no exato momento, a gente acha que é só uma palavra em vão, ao vento. Não. A gente esquece que para que tem os processos de semeadura, de cultivo da terra, de crescimento, de formosura e frutificação. Na estação correta vai frutificar. Então, irmãos,
a gente vai ter que rever algumas coisas na nossa vida. A gente vai ter que ver o que nós estamos liberando, o que nós estamos falando sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre a nossa própria vida, sobre a nossa vida financeira. A gente vai ter que parar de liberar maldição sobre nós mesmos e sobre a vida das pessoas. Porque nós somos chamados para ser nós somos uma fonte de luz. Nós somos um canal de bênção. Deveríamos ser um vaso de honra. E se nós usássemos a autoridade que Deus nos deu, a igreja como instituição de Deus, a embaixada, e nós como embaixadores de Cristo, nós temos a condição de mudar. Nós por nós mesmos? Claro que não. Mas aquilo que nós carregamos, o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é o nome que está acima de qualquer outro nome. Nome de nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum vírus, nada está acima do nome de Jesus. E ele foi dado a nós, a igreja. E a gente está indo dormir como se não estivéssemos carregando nada dentro de si mesmo. A igreja está morta, a igreja está com sono, a igreja está dormente. Adoni-Bezeque está fazendo o que quer. É um espírito de um vírus que tem feito o quê? Irmãos, ele corta o polegar das mãos, os dois, e o polegar dos pés. Quando você corta o polegar de uma pessoa, os polegares das mãos, a primeira coisa que você está arrancando não é só uma condição, você está arrancando a identidade dela. Irmãos, quem não é alfabetizado, qual é o dedo que vai ali? Quem não sabe escrever, vai abrir uma conta no banco, vai fazer alguma coisa. Qual é o dedo que você se identifica? O polegar. Adoni-Bezeque está tirando a identidade das pessoas. Outra coisa que acontece quando corta o polegar das mãos. Uma pessoa que tem o seu polegar, os polegares arrancados, cortados, ela não consegue segurar a espada. Quando você arranca os polegares dos pés de uma pessoa, deixa eu falar para você, por que ele arrancava o polegar dos pés? Porque quando é cortado o polegar dos pés, essa pessoa ela não consegue ficar de pé. Você sabia o que nos mantém de pé? O dedão ali. Você já viu alguém sem o mindinho, o dedinho? Eu já vi. Alguém já viu? Uma pessoa que não tem o dedo mindinho lá, o pequenininho, cortou, sei lá, deu alguma coisa, perdeu não perdeu, não perde, né? Mas cortou fora, um acidente, alguma coisa. Está de pé, anda, corre, joga bola, faz tudo. Agora quando corta o dedão do pé, perde o equilíbrio. E aí uma pessoa que não sabe caminhar, sabe o que ela faz? Ela volta a ser criança, ela começa a gatinhar. É por isso que diz que Adoni-Bezeque tinha 70 reis que comiam debaixo da sua mesa. Ou seja, ele cortava o dedão dos pés e desequilibrava pessoas de autoridade. Pessoas de autoridade, reis, agora andam gatinhando, comendo aquilo que cai da mesa. E por que eles andam gatinhando? Porque não tem equilíbrio. Os dedões foram cortados. Mas se ficasse de pé seria suficiente? Não. Os polegares foram cortados. E quem tem um polegar cortado não consegue segurar a espada. E o que é a espada para um crente? Senão a palavra de Deus. Não consegue segurar a palavra, não consegue reter. Não é por falta de palavra, é que não consegue segurar ela. Você vem no culto, você recebe uma palavra. Você vem aqui na frente, nós oramos por você. Deus te dá uma palavra, mas tu não consegue segurar ela. É como se tivesse amputado, tudo que cai na tua mão escorrega. Você não consegue andar como quem tem uma palavra de Deus. Não consegue ficar firme de pé naquilo que é de Deus, naquilo que Deus falou.
Não consegue. Anda gatinhando, comendo das migalhas. Hoje o culto estava bom. Hoje tinha uma presença de Deus. Isso é migalha. Eu não estou falando que a presença é migalha. Eu estou falando que Deus tem mais. Esses são os nossos dias. Irmãos, não dá para lutar deitado, irmãos. Quem já olhou uma luta? Agora, a nossa era, no meu tempo era boxe, né? A luta do momento era boxe. A gente acordava na madrugada para ver o Mike Tyson. Era boxe. Hoje é o UFC. A maioria, eu não sei a porcentagem, mas eu sei que deve ter um índice. Quando que você vai ver uma luta, os caras não tá tudo certo. Quando um cai, a probabilidade do outro que está de pé vencer é violenta, porque um caiu, o outro se atira em cima e começa a dar soco. É difícil de levantar. Quando um cai, é mais fácil de matar. Quando alguém cai, a primeira posição a ser ativada, quem sabe inconscientemente, automaticamente, é defesa, porque você não consegue atacar deitado. Tem gente que só se defende, e tem problema, não, é bom, a defesa faz parte da guerra. Só que quando só se defende, chega uma hora que cansa, e aí entrega os pontos, porque está cansado de se defender. Irmãos, quem se defende não ataca, e se não ataca não rompe, se não rompe, não conquista. Quem não rompe não conquista. Você não vence uma guerra só se defendendo. A defesa ela faz parte da estratégia. Mas você vence uma guerra no momento que você ataca e define o oponente, o inimigo. Você liquida. Você não vence com a defesa. A defesa até pode ser num contexto físico, natural, para cansar o adversário. Mas o inimigo é espiritual e invisível. Você não vence só se defendendo. Você vai ter que pegar as suas armas espirituais. Você vai ter que usar aquilo que Deus te deu. O problema é que aquilo que nos foi dado, a gente não está conseguindo segurar. A gente não está conseguindo reter. E aí, ir para uma guerra sem espada, não dá. Não, mas eu tenho maná, eu tenho uma... Não, irmãos, não é isso. Tem gente que está indo para a guerra com um canudinho. Não dá para vencer uma guerra com um canudinho. Sabe aquele canudinho de chupar, de sugar o refri, o suco? Tem gente que puxa assim um canudinho. Não dá, irmãos. Não é um versículo. A palavra tem poder, mas é o nome de Jesus. É a vida dele, é a pessoa dele. É Ele em nós. Sabe o nome de Jesus? Sabe por que ele é importante? Porque no nome há poder. É o nome que está acima de todo nome. Então existem benefícios que você pode extrair por causa do nome. Então no nome nós vencemos. Mas na pessoa nós nos mantemos. Porque quando você tem vida com Cristo, o que te mantém de pé é a vida com Cristo. O nome, você guerreia, você ataca, você repreende o adversário e neutraliza ele. Mas quando você tem vida com Jesus, é o que te mantém verdadeiramente de pé. Sabe aquele dia que você está triste, que você está assim, ó, a ponto de entregar tudo? Eu já volto e meio tentado assim, meu Deus do céu. Sabe quando você está assim, ó, agora parece que eu vou perder, agora eu não tenho força dentro de mim. A vida do Cristo é o que nos mantém de pé. É Ele, não é só o nome dele. Essas são algumas aplicações que nós vamos trazer. A gente vai ter que trazer para nós. É os nossos dias. É um demônio que manipula por meio do dinheiro. É o sistema monetário mundial. Que existe uma manipulação. Irmãos, esse negócio a gente nunca sabe o que é, né?
se realmente saturou todos os leitos ou não. A gente não sabe. Essa é a verdade. Porque no tempo das eleições está tudo baixo. Depois, não sei, 2 semanas depois está tudo alto. Aí no carnaval está tudo baixo. Aí daqui a pouquinho está tudo... Não estou entendendo que o vírus está... Só se o vírus está acompanhando as datas de feriado, do calendário, que... Não, agora é carnaval, eu vou te dar um tempo. Daí baixa tudo, ele não está trabalhando nesse dia. Eu não estou entendendo isso. Só que a gente está sendo envolvido pelo sistema monetário, porque tem nos afetado financeiramente. Pessoas têm perdido o trabalho. Algumas pessoas têm tido alterações na sua renda. Quem trabalha, quem é autônomo, existe um impacto que vem sobre a vida dessas pessoas, desses profissionais. Porque fecha tudo, como é que vai fazer? E quem está trabalhando, tem alguns que perderam seu serviço, e tem alguns que estão trabalhando com medo. E se você parar para olhar, não vou entrar muito nisso, mas começa lá numa questão de manipulação. Mas a pessoa que está trabalhando, ela está trabalhando com medo. Quando você não trabalha 100%, ou tentando atingir, usando aquilo que é possível de aproximação, da plenitude de entendimento, conhecimento, desenvolvimento da sua mentalidade. Quando você tem medo no teu coração, o risco de você errar no seu trabalho é enorme. Porque você tem medo. Você está desempenhando o seu papel com medo que aquela porta se feche. Você está desempenhando o papel aqui com medo de alguém te chamar para dizer que você agora, nós vamos fechar a empresa, que não vai ter pagamento, que não vai ter a cesta básica, que não vai ter os benefícios. Então quando você anda, ou seja, nós somos afetados psicologicamente e psiquicamente afeta no nosso trabalho, na produção, na entrega. Isso coopera para que as pessoas errem mais. E num momento onde já está tudo difícil, tem que ser quase que 100%. Porque só vai ficar os melhores. Ou seja, o que está te garantindo em si é a tua entrega. Então não tem que ser sem erro. Porque agora muitos lugares, um está trabalhando por 2, por 3. E o medo, ele traz esses impactos nas nossas vidas, na vida das pessoas. Mamon. Parece que não tem nada a ver, né? Eu não tenho tempo para entrar nesse lugar agora. Um demônio invisível que mata, que lesa, que amputa os polegares. Um vírus que mata, um vírus invisível. Muita gente não tem conseguido permanecer de pé, nem segurar a espada. Irmãos, a humanidade está caindo por causa de um demônio invisível. A humanidade está caindo por causa de um demônio invisível. É por isso que esse texto falou muito ao meu coração. É por isso que eu não quis deslocar ele do seu contexto, mas ele falou muito ao meu coração, porque eles estão se levantando. Ei, se você é de Cristo, você é propriedade de Cristo, você já não é mais dono de si mesmo. Então fique tranquilo, faça o que tem que ser feito. Se o sangue de Jesus está sobre a sua cabeça, fique tranquilo, não é contra você. Se você for pegar o livro de Samuel, quando o povo de Israel pede um rei, eles queriam um rei como as outras nações tinham. Samuel naquele momento, ele era a voz profética, representava o próprio Deus, e ao mesmo tempo também governava ali. Aí o povo pede um rei. Samuel fica triste. Depois você vai ler lá. Deus fala bem assim para Samuel: Samuel, calma, não foi a ti que eles rejeitaram, foi a mim. Eu era o rei deles e eles não entenderam, só que eu governava por meio de você.
Existe um princípio. Deus fala assim, ó, Samuel, não foi a ti que eles rejeitaram, foi a mim. Agora você vira. Jesus fez a obra da cruz. O sangue do Cordeiro está sobre as nossas cabeças. Nós fomos remidos e comprados por um alto preço. Foi pago. Nós somos dele. Esse vírus que está dizimando a humanidade não é contra nós que ele está se levantando. É por isso que Apocalipse 17:14 disse: guerrearão contra o Cordeiro, porque nós somos dele. Então, se nós somos dele, irmãos, essa guerra é nossa também, mas é também porque na verdade sabe por que essa guerra é dele? O nosso papel é permanecer firme. É por isso que ele diz assim, ó, permanecei no meu amor. Permanecer, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Ou seja, irmãos, é permanecer. Porque nós não temos condição de vencer por nós mesmos. É por isso que foi nos dado o Espírito Santo. Essa luta é dele. Se levantarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Pois o Senhor dos senhores e os reis dos reis, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ter noção, consciência, fidelidade. Ela é importante, ela é necessária. Fidelidade. Então você que é igreja, você não pode andar cocheando em dois pensamentos. Você não pode andar de duas maneiras. Não tenha medo de manifestar aquilo que está escrito. Não tenha medo de viver o que está escrito. Não tenha medo de andar como está escrito. Não tenha medo de doar, de dar como está escrito. Não tenha medo de falar o que está escrito. Não tenha medo. Se alguma coisa vier diante de você, não tenha medo, pois está escrito que no amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Isso é o que também está escrito. Se Deus está em nós e nós estamos nele, o medo encontrou um lugar, ele procurou um lugar para se instalar nos nossos corações, mas não achou, porque nós estávamos cheios do Cristo, da glória, da vida. E nas paredes do nosso coração palavras foram escritas com o dedo de Deus. É o que norteia os nossos passos, é o que norteia a nossa vida, é o que está escrito. Um dia ele virá e não tardará. O Maranata é o que está escrito. Adoni Bezeque vai cair. Um espírito que opera nesses dias vai cair. Um espírito que tem se levantado contra as autoridades deste tempo, que está arrancando, está derrubando as autoridades, atingindo diretamente, está indo contra a identidade, está arrancando a identidade fora, está desequilibrando. O homem está caindo.
Não tenham medo. Não tenhais medo. Sou eu. Irmãos, nesse momento o barco ele está assim, ó. Vento batendo forte de todos os lados. Vento batendo forte de todos os lados. Tem uma impressão que parece que a gente procura Jesus e não consegue ver Ele. Deus fala alguma coisa e não consegue ouvir Ele. Em si parece que também nada acontece de ruim, mas a gente procura Jesus e cadê Ele? Irmãos, calma. Calma. Às vezes você vai procurar Jesus no lugar e você não vai ver. Mas olha, no meio da tempestade, você vai ver que Ele vai vir caminhando sobre aquilo que nos causa medo. Ele vem triunfando. E sabe o que Ele faz? Ele não vem correndo para entrar no seu barco. Ele diz assim, ó, vem aqui para fora comigo que está bom demais. Mas essas águas estão violentas, o vento está forte, eu acho até que eu vou morrer. Pode vir, que sou eu. Por que Pedro afundou? Porque ele começou a olhar. Ele se distraiu com aquilo que estava causando medo. Ele olhou de novo para aquilo que estava causando medo. É por isso que é importante nós caminharmos com os olhos fixos nele. Porque a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Tem coisa que a gente vê e entra, você nem autorizou, mas entrou. E aí você dormiu e sonhou. E quando acordou tonto, acordou doido, acordou com medo, acordou. Por quê? Porque entrou as janelas da alma. Olhe para ele. Olhe para ele. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não foram confundidos. Olhem para ele. Ele está a caminho. Ele nunca falhou. E ele nunca chegou atrasado. Ele sempre chegou no momento certo. Para terminar, eu quero ler de novo ali Juízes capítulo 1, verso 7. Você leu, mas você não se atentou. Agora eu vou mostrar para você aqui, ó. Bota na tela para mim aqui, ó. Juízes 1, 7. Aqui, gente, ó. Ele fazia 70 reis mendigavam debaixo da mesa dele. Eu quero ler aqui, ó. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Você leu, mas você não prestou atenção. Estou mostrando para você. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes... O que quer dizer isso aqui? Olha para mim. Aquilo que ele fazia com os outros, fizeram com ele. Tiraram a identidade, porque não tem mesmo. E cortaram os polegares dos seus pés, os dedões dos pés. E ele perdeu o equilíbrio e caiu. Porque é isso que vai acontecer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Esse demônio que tem operado, que tem dizimado, vai cair. Esse demônio que tem matado pessoas, vai cair. Ele vai se desequilibrar, porque vai ser cortado uma parte. Ele vai se desequilibrar, ele não tem identidade. Ele não vai ser conhecido por nada, porque ele vai cair. Vai cair. Pastor, quando? Não sei. Não vim dar profetada. Eu vim dizer, permaneça nele.
olhe para Ele, se agarre nele, fique firme nele. Conheça mais. Oséias diz que conheçamos e sigamos em conhecê-lo, prossigamos em conhecê-lo, continuamos em conhecê-lo. Ele é o que importa. Se o nosso coração estiver cheio dele, dareis muitos frutos. Muitos frutos. Muito. Mas agora eu não estou conseguindo. Não, é porque não é tempo, não é a estação. Não é a estação. Na estação certa, o fruto vem. Tem tempo e modo. Então, permaneça nele. Amém? Glória a Deus. 19 horas e 51 minutos. Coloque de pé comigo. Levante suas mãos comigo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos cura sobre a nação brasileira, sobre as nações pelo mundo afora, sobre o estado do Rio Grande do Sul, sobre o Brasil, sobre a cidade de Canoas, a grande Porto Alegre, sobre o mundo, sobre as pessoas que estão no mundo. Em nome de Jesus nós liberamos cura, nós declaramos a este demônio, em o nome de Jesus, retroceda, pare agora, em nome de Jesus, retroceda, em o nome de Jesus. Espírito Santo, vá agora aos hospitais, hospitais de campanha, lugares, UTIs, todo lugar onde houver uma pessoa em estado crítico, em estado de falência de órgãos, em estado de que não há mais chance de sobrevivência, em o nome de Jesus, nós liberamos vida sobre esta pessoa, nós ministramos cura em o nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de cura em o nome de Jesus, nós declaramos, nós te intimamos, espírito de morte, retroceda agora em o nome de Jesus. Espírito de enfermidade, retroceda agora em o nome de Jesus. Espírito maligno, demônio que tem se oportunizado por meio desse vírus invisível, retroceda agora em o nome de Jesus. Nós te ordenamos no nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós oramos também pelo José Pedro. Deus, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre a vida deste homem. Senhor, os rins dele parou, Senhor. Nós pedimos que o Senhor coloque a mão sobre o aparelho digestivo, sobre os órgãos. Senhor, coloca a tua mão e faz funcionar novamente como se fosse novo. Restaura de dentro para fora. Senhor, libera cura sobre a vida dele, em nome de Jesus. Nós nos colocamos na brecha pela vida do José e pela humanidade, pelo homem, em o nome do Senhor Jesus. Nesta noite nós declaramos: espírito de morte, cessou. Em espírito de morte, pare agora, em nome de Jesus. Espírito de retaliação, espírito de enfermidade, espírito mamon, nós te repreendemos em nome de Jesus. Tu que tem operado, manipulando o sistema monetário mundial brasileiro, dos estados do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul, em o nome de Jesus, nós te repreendemos e te ordenamos que tu pare agora, retroceda em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.